Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus. Quero cumprimentar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo nessa live. Seja bem-vindo a todos que vão entrar nessa live. Que a paz de Deus venha reinar em cada coração. Vamos abrir nossa Bíblia. Por gentileza, aquele que tiver uma Bíblia em casa, vamos ler no livro de João, capítulo 4, verso 17. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, o que agora tens não é teu. Porque tivesse 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Até aqui. Glória a Deus. Vejo que és profeta. Curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pedir direção desta mensagem, desta pregação, desta tarde. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, Pai, aqui estou novamente, Senhor, na Tua presença. Vim aqui, meu Deus, cumprir, Senhor, o ID do Senhor, Pai. Pregar o Evangelho, Senhor, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém aquela que não crê já está condenado. Pai querido, Pai celestial, fale conosco, fale através da Tua palavra, fale conosco, Senhor, através da mensagem enviado de um profeta para o nosso dia, para o dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, Pai. Usa-me em Tuas mãos, usa-me, Senhor, com a Tua misericórdia infinita. Faça a Tua obra, Pai, e abençoe aqueles que vão ouvir essa mensagem, que vão assistir. Pai, meu Deus, usa de misericórdia também com eles. Se tiver alguém doente, tiver alguém enfermo, que essa pessoa fique curado. Se tiver com problema familiar, problema financeiro, problema no casamento, seja o que for o problema, Senhor, o Senhor venha solucionar. Em nome de Jesus, faz a Tua obra, Pai, opera grandemente, poderosamente, Senhor, porque Tu és o Deus de já. Tu és o Deus aquele que tudo pode, todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes da Palavra de Deus, vou dar o título ou o tema de hoje: o lugar de adoração. Qual é o lugar que nós devemos adorar? Qual é o lugar que nós devemos se unir para adorar? A Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, né, ali estarei no meio deles. Então, o Senhor, Ele quer estar em nós. Ele diz na sua palavra que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu estarei em vós, né? Estarei em vós. Jesus Cristo, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz. Ele é o nosso Pascual, é Ele que intercede por nós com um gemido inexprimível. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, Ele pisou aqui nesta terra, Ele fez maravilha, Ele fez muito acontecimento de milagre. Milagres foram vistos pelos seus discípulos e por todas as pessoas daquela época, viram o milagre de Jesus acontecer. O ministério de Jesus Cristo foi um ministério brilhante, um ministério de acontecimento, um ministério de muita maravilha extraordinária que aconteceu.
Muitas pessoas dizem assim, que o homem pisou lá na lua, né? Ninguém tem certeza verdadeiramente se o homem pisou na lua, mas conforme as pessoas falam, né? As pessoas antigas falam isso, né? Que o homem pisou na lua, né? Pisou na lua. Claro que quando o homem pisou na lua já se falava, né? Já se falava sobre que o homem pisou na lua, né? Se eu não me engano, foi em 1967, se eu não me engano, ou 66, não sei, mas o historiador fala que o homem pisou na lua, né? Digamos como ter pisado na lua, mas não é tão interessante isso, nem muito interessante do homem ter pisado na lua, mas a importância disso é que Jesus, né, o nosso Deus, ele pisou nesta terra, né? Ele pisou nesta terra. Isso é a maior importância que nós devemos tomar para nossas vidas, né? Ter Jesus pisado nesta terra aqui, para fazer algo de bom para nós, né? Algo de bom e algo melhor, algo mais isso, mais aquilo e tudo, né? Jesus, ele veio para cumprir a vontade do Pai, para cumprir, né, os seus propósitos aqui na terra. Ele veio, né? Ele veio e tomou o meu lugar, tomou o teu lugar. Então, Jesus Cristo, ele cumpriu um sacrifício pascual. Ele cumpriu um sacrifício aonde Deus queria, né? Queria ali estar presente, né? Onde Deus queria estar presente. Aonde Deus escolheu aquele lugar para uma adoração, para ser adorado, né? É lá que ele está escondido, né? Ele está escondido neste sacrifício, um sacrifício perfeito, conforme no Antigo Testamento tinha que ser um sacrifício perfeito, não tinha que ser um animal, um cordeiro, né, com defeito, tinha que ser perfeito, não podia ter nem sequer uma perna quebrada, não poderia ter, porque se tivesse, não era um sacrifício perfeito, mas Deus escolheu, né, escolheu esse sacrifício para colocar o seu nome, né, para colocar o seu nome. Conforme Deuteronômio vai falar a respeito da Páscoa, né, que fala assim: guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa, Senhor Deus, no mês de Abide, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificará a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelha de vacas, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Então, você já conhece a história, né, a história da saída do Egito, que o povo de Israel, quando ele saiu dali, eles saíram dali com as mãos fortes, né, mãos fortes, as mãos do Criador, eles saíram dali, né? E a Bíblia diz que antes deles saírem, Deus mandou que toda a família matasse um cordeiro, e pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse no umbral da porta da sua casa, porque aonde tivesse o sangue, né, o anjo da morte ou o vingador, né, ele não mataria, né, não mataria, porque o sangue, onde tivesse o sangue, estava guardando aquela família, estava guardando aquela casa, estava protegendo aquela casa. O sangue protegia da morte, né, da morte. Então a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Então, quando o homem peca, ele traz o quê? Ele traz a morte, ele traz as transgressões, né? Ele transgride a lei de Deus. Então, por ele ter transgredido a lei de Deus, ele trouxe a morte. Sabemos disso, né? Que Adão e Eva, eles transgrediram a lei. E no momento que eles transgridem a lei, né, o pecado entra. O pecado entrou. Mas pelo homem, né? Pelo homem entrou a justiça. Entrou a justiça pelo homem. E pelo homem trouxe a vida, né? Então, nós vimos isso. É muito interessante nós entendermos, captarmos isso, né? Que Deus, ele sempre, ele vai enviar alguém. Ele enviou, né, os seus profetas para aquela era, para aquele tempo, né? Enviou o profeta Moisés. O profeta Moisés tinha uma missão para cumprir ali, para resgatar o povo ali que estava oprimido por Faraó. Faraó tinha oprimido eles, né? Tinha colocado serviço forçado para eles amassarem barro ali. E depois que Moisés chegou lá para libertar o seu povo, ele não quis, né, soltar o seu povo, liberar o seu povo, né, o povo de Israel. Faraó não quis. Então, Faraó ficou com tanto ódio, tanta raiva, tanta ira, que aumentou mais o serviço dos trabalhadores, né, que para eles Israel era trabalhador deles, né, escravo, não trabalhador, mas escravo. Então ele aumentou a carga. E quanto mais eles aumentavam a carga, mais sofrimento vinha sobre eles. Doença vinha, né, o mal vinha sobre eles. Então, estavam oprimidos ali. Mas Deus levantou um libertador. Levantou Moisés para tirar eles de lá. Então Deus sempre, ele vai mandar um profeta. Ele vai enviar um profeta para nos tirar. Porque ele constituiu a igreja com pastores, né, com mestre e com profeta, né, constituiu a igreja. A igreja está constituída com esses ofícios, né? Então, a igreja, ela tem que submeter a esses ofícios, né? Ofício de pastores, mestre, né? Profeta, que é o mesmo vidente, né? Vidente é que vê o futuro, é o que vê algo acontecendo dentro da igreja, né? Que não está correto, né? Que está dando errado. Então, Deus levanta o profeta, sempre vai levantar o profeta para revelar o segredo dos corações, para revelar o que está oculto, né? Está oculto. Por isso a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 10 e verso 7, que a Bíblia diz que o Senhor, né, mandou um mensageiro. No capítulo 7, ele envia o mensageiro para a terra, o mensageiro para a terra. Mas na voz, né, na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, descobrirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos e seus profetas. Então, a Bíblia diz que ele não faz nada, né, não faz nada ou não anuncia nada, sem primeiro falar com os seus servos e profetas. Então ele vem, né, com uma vocação, com um ministério, com uma missão para fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o lugar que nós devemos adorar, não é numa igreja, não é numa confederação, não é numa denominação, que hoje muitos dizem, né? Que muitos dizem, eu estou aqui, eu estou ali, dali eu não saio, dali. Ninguém me tira, né? Só se for Deus que vai me tirar. Eu concordo, só se for Deus que vai tirar, né? Porque Deus vai mostrar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
né? Porque a pessoa está presa ali no sistema de igreja, no sistema de denominacional, e dali não tem como escapar, como sair, porque está enraizado na doutrina, né? E ali não sai de maneira nenhuma. É preciso vir a voz do sétimo anjo para libertar deste fardo pesado que estão carregando, né? Estão levando, por quê? Porque eles mesmos procuraram, né? Eles procuraram aumentar a sua carga, né? Seu peso, mas não querem a libertação, não querem ser libertos. Então, esse mês de Abide, hoje nós vamos ver no calendário romano, nós vamos ver que Abide é no mês de abril, né? O mês de abril. A Páscoa dava início no mês de abril, né? Então, nós estamos caminhando para o tempo da Páscoa, né? Não celebramos Páscoa, mas temos um significado, uma pitificando, né, a sombra que viria, né? A sombra que viria. Quem era que viria? Cristo. Todo esse sacrifício que teve, né? Que teve sacrifício de ovelha, de boi, de touro, desses animais, né, que eram sacrificados para um sacrifício para apresentar ao Senhor. Então, representava Cristo. E como Deus queria, né, um lugar de adoração, que ele escolheu um lugar de adoração, então ele escolheu um sacrifício, né? E vamos entender mais sobre isso, né? Nós vamos procurar entender. Então, aqui a Bíblia vai dizer aqui, ó, muitas palavras. Ele diz: mas se soubesse com quem está falando, tu me pediria de beber. E ela respondeu: bem, o poço é fundo. E ele diz: vá e chama teu marido. E aí, neste momento, nesse período aí, né, que ele diz assim: vai e chama teu marido. Aí ela ficou meditando: mas espera aí, será que eu tenho marido ou não? Ele me disse assim: vai lá e chama teu marido. Aí ela ficou ouvindo ali aquelas palavras de Jesus. As pessoas dizem que ela não tinha marido, né? Eles falavam que ela era uma mulher prostituta, né? Prostituta, porque estava com o marido da outra, né? O marido das outras. Então, mas Jesus disse assim: ó, vai lá e chama teu marido. Aí ela, por quê? Porque Jesus queria descobrir o segredo do coração daquela mulher, né? Que o profeta é assim, irmão. O profeta, ele descobre o segredo daquela pessoa que está errada, né? Que está errado, ou talvez também não esteja errada, né? Mas é desvendado, segredo do coração. Então, naquele momento, naquela hora exata, Jesus estava ali. E quando ele disse: vai lá e chama teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, né? Tu tivesses 5 maridos, mas esse que tu tem agora não é teu, né? Disseste bem, disseste com verdade. Então ela não mentiu, ela contou a verdade, ela disse a verdade, né? Então, naquele momento que ela fala a verdade, né, Jesus recebe algo ali, né, que ela tinha ali, né, a virtude. Ela não era mentirosa, ela não tinha hábito de mentir, né, mas ela era sincera nas suas palavras, nas suas confissões. Ela confessou ali, naquele momento, para Jesus Cristo, né, que ela não tinha marido, mas Jesus, conhecedor do coração, examinador do coração, examinou profundamente ela e disse: tiveste 5 maridos, mas esse que tu tem agora não é teu, né? Agora não é teu. Vai e chama teu marido.
Interessante, né? Ver que Jesus foi diretamente naquilo que ela estava necessitada, que ela necessitava. Uma libertação. Ela precisava ser liberta, porque ela estava sendo oprimida com aquilo, né? Aquela perseguição, né? Não pense, irmão, não pense que a pessoa está tranquilo quando uma pessoa é perseguida. Não, ela não está, né? É preciso um refrigério na alma. É preciso alguém falar algo com ela. Tiveste 5 maridos, e que tens agora não é teu marido. Bem, ela rapidamente ela admitiu isso. Ela admitiu, né? Tu és um profeta. Bom, e naquele momento ela ficou pensando assim, mas espera aí. Ele falou a verdade também. Realmente ele contou tudo que eu tenho passado, né? Contou tudo da minha vida. Então ele é um profeta, né? Ele é um profeta, é um sinal de um profeta, né? Que vê as coisas, é um vidente, né? Ali ela, naquele momento, ela diz assim, ó, olha como ela fala. Tu és um profeta. Tu és um profeta. E correu para a cidade bastante emocionada e clamou: veja, um homem que contou tudo que já fiz, ó, que ela já fez. Então, ela fez assim uma expectativa dela, né? Ela continuou falando a respeito que ela é. Ela contou. Então, contou para quem? Para os seus irmãos, né? Seus parentes, ali daquela cidade. Ela anunciou ali para eles. Contou o que o homem tinha falado da vida dela, que abriu o coração dela para ela falar a verdade. E ela falou a verdade. E ela conta ali uns detalhes ali para aquelas pessoas lá, e aquelas pessoas vão verificar se realmente ela está falando a verdade. E veja um homem que me contou tudo o que já fiz. Bem, bom, interessante, que ele só fez dizer aquilo para ela. Nada mais, nada mais. Mas parece que aquelas palavras que quando Jesus revelou o coração dela, né? Parece que tinha contado desde tintim por tintim, desde o princípio da vida dela, no momento que ela caiu no erro, né? Desde o momento que ela pecou, desde o momento que ela se tornou uma mulher de fama, né? Então, dali diante, né? Ali foi profundo ali, irmão, foi profundo. Será que se alguém chegasse contigo, ou uma pessoa chegasse contigo e revelasse teu segredo, apenas falasse 5 palavras para ti, tu já ia entender que realmente aquilo ali parecia que tinha revelado tudo que tinha acontecido contigo, né? Desde o tempo que tu começou a entender que você é gente, né? Desde o tempo que você veio, né, com propósito, né, de crescer, né, e entender que você tem um propósito nesta terra. Então aí daí diante você vai ver, né, vai entender que tem alguém que possa revelar os corações. Então Deus ali como homem, veja, ela não viu ele como Deus, mas viu ele como homem. E ela disse que ele era o Messias, né? Então ela entendeu que ele era o Messias que há de vir, porque todo o povo de Israel aguardava o Messias, né?
mas ela era samaritana, ela também aguardava o Messias, ela era uma religiosa, ela adorava também, e ela queria a verdade, né? A verdade, aonde deveria adorar, se era no monte ou se era em Jerusalém, né? Porque lá em Jerusalém é onde está o templo de adoração. Deus não colocou o seu nome em templo feita por mão de homem. Deus não colocou. Deus colocou o seu nome num sacrifício. Qual é o sacrifício, irmão Augusto? No Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João viu, né, ele viu aquele homem ali simples, humilde, vendo na direção dele, ele diz assim: eis é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, foi ali que Deus colocou o seu nome para adoração, para ser adorado. Então, o nome de Deus está neste homem, chamado Jesus Cristo. Ele declarou: eu sou, né? Eu sou. É interessante que ele abre o coração para ela, né? Para ela. Abre o coração para ela. Claro, ela era uma religiosa, né? Mas Deus conhecia o coração daquela mulher. E como diz a Escritura, que Deus, ele não se revela, né, para os entendidos, para os sábios entendidos. Deus não se revela. Ele se revela para os simples, para os pequeninos, para os humildes, né? Porque o Senhor, ele abate o soberbo, né, e dá graça aos humildes. Que aquele que quer se exaltar, que se humilhe, né? Então, aquele que se exalta, o Senhor abate, o Senhor se humilha. Então, quando nós se humilhamos, né, Deus, ele nos abençoa, ele se revela para nós. Então, foi neste momento, nesta hora, que Deus se revela para ela. Eu sou, né, o que está aqui contigo, né? Eu sou esse, eu sou Messias, Então, e dali diante, tu és um profeta, né? Eu sou. Então ela correu para a cidade bastante emocionada e clamou: venha, veja, um homem que contou tudo que já fiz. Bem, ele apenas lhe disse uma coisa, mas se Deus pode lhe revelar aquela coisa, ele poderia lhe revelar tudo correto, né? Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele pode revelar, sim. Deus pode revelar o que está oculto. Deus pode sim revelar. A Bíblia diz que nós temos que nos aproximar de Deus, né? Se aproximar dele, né? E diz: aquele que se aproxima de Deus, né, creia que ele existe e seja galardoador daqueles que buscam. Então nós vamos buscar ele, né? Vamos trazer ele para nós e ele vai se revelar para nós. Então Deus se revelou para aquela mulher e abriu o coração daquela mulher, e aquela mulher confirmou a verdade, o que ele tinha falado. Então Deus, meu irmão, neste momento que você está me ouvindo, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode fazer algo por ti. Apenas creia somente. Creia que Deus existe e que ele faz todas as coisas. Ele é Deus. Bem, então se ele as coisas que ele fez, ele diz que faremos também. Isso é certo, né? Deus disse para os discípulos, chamou seus discípulos: olha, vocês estão vendo essas coisas aqui, né? Tudo que vocês vejam eu fazer, vocês também podem fazer. E vocês podem fazer maiores do que essa, né? Então, nós deveremos obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus. Porque Deus, ele já disse para nós, ele já ordenou para nós
nós que somos discípulo dele, somos servo dele, adorador dele, que adora ele em espírito e em verdade, ele já ordenou, né? Ele já ordenou a nós que nós faremos proeza através do seu nome, né? Através do seu nome nós vamos fazer proeza, nós vamos fazer milagre, nós vamos fazer cura, milagre extraordinário nós vamos fazer, se nós crermos nele, que lá está a verdade nele. Bem, então, ele fez isso. Faremos também, e isso é certo. Bem, você crê que ele ressuscitou dos mortos? Não crê? Ele está entre nós. Bem, então ele colocou alguns na igreja como vidente, e alguns como pregadores, alguns como mestre, e assim por diante. Esta é a liderança da igreja que Deus colocou para nos ajustar, né? Para nos ajustar, para nos aperfeiçoar, para nos equilibrar, para nos colocar, né? neste lugar de adoração, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, os pastores estão aí para nos ajudar, para cooperar conosco, né? Então, ele exerceu essas coisas, ele exerceu esses cargos, esses ofícios na obra do Senhor, para que a obra do Senhor ela venha expandir de alma, né? Homens ganhadores de alma, saindo para cumprir o ID do Senhor. Então, é uma liderança da igreja, né? Evangelista, é um ofício que Deus colocou na igreja, né? Que ajuda, né? A igreja a crescer, para que a igreja tenha um avivamento. Então é isso. Bem, então se cristão fica doente e deseja uma manifestação de algo para elevar sua fé em Deus, ele vai à igreja e ouve o pregador e prega-se isso e não funcionar, talvez uma mensagem venha de alguma outra maneira, ou talvez haja um profeta na região que poderá ver e saber o que causou o problema, ou algo para lhe dizer. Vê, então ele simplesmente tem fé. Deus faz o restante, correto? Isso é certo. Deus faz o restante. Eu creio que você é uma pessoa honesta. É difícil captar o que se passa com você. Você está distante, porque você está se perguntando neste momento. Compreende? Se você se submeter e reconhecer que Deus está aqui para te ajudar, e não há nada no mundo que eu possa fazer, então somente dizer que vejo. É difícil, claro, eu sou fraco, mas você esteve em alguma coisa relacionada a um automóvel? Bem, aqui o profeta, ele vai revelar o segredo de algumas pessoas. Ele está ali na plataforma ali como ministrador da palavra de Deus, né? Ele está ali fazendo a obra de Deus, cumprindo a obra de Deus. Ele está ali como um pastor, né? Que pastoreia a sua igreja. E ali ele está ali, né? Como um reverendo, né? Ministrando a palavra. E ali naquele momento do seu sermão, da sua mensagem, Deus começa a usar ele. Começa a usar ele com discernimento, né, de espírito, né? Deus começa a discernir cada coração, né? E aqui ele vai dizendo aqui, ó, mas você esteve em alguma coisa relacionada a um automóvel, um carro, um choque, ou um acidente, ou algo assim. Eu vi chocar-se agora, só um momento. Quero falar com você novamente. Sim, eles estão. E eu vejo tirando a mulher dali, muito abalada, bastante ferida. E você ainda não se recuperou disso. Parece
haver algo errado com um de seus membros. Não é um tipo de tumor que corre o risco de ser câncer maligno. E há algo sobre alguém que está em uma cadeira de rodas, paralítico, e deve ser o seu marido, porque sendo empurrado é um agora só, é um minuto. Foi isso, a verdade, não foi isso? Então, ele falava ali todinho que tinha acontecido, né, com aquela pessoa no passado, e a pessoa confirmava que era verdade. Isso é o sinal, né, de um profeta, o sinal de um profeta, falando a verdade, confirmando a verdade, confirmando aquilo que ele viu. Ele é um vidente, ele está revelando o segredo das pessoas, né, o que aconteceu com a pessoa no passado. Então, e ele dá dica ainda, né, dá dica de como foi o acidente, como foi que começou, né, a sua doença, né, que iniciou a sua doença. Então ele vai explicando ali para ela, e ela vai caindo em si, e ela vai entendendo, e vai confirmando verdadeiramente este homem é um profeta, porque revelou tudo que tinha acontecido comigo, revelou todo o meu segredo, né? Segredo por quê? Porque aquilo ali, só que sabia ali é Deus, né? Deus, por que Deus? Porque primeiramente é Deus que está ali, né, naquele homem, né? Deus está revelando ali através daquele homem. E ali o passado dela, as pessoas já sabiam, mas só que o homem não sabia, mas Deus sabia, né? Deus sabia. Então Deus estava ali no homem, né? Estava ali fazendo, né, o que ele disse. Ele disse, né, que vocês farão coisas maiores de que essa, né? De que essa que ele fez aqui na terra, dele ter feito milagres, cura, né, aleijado. Então Deus usou grandemente este homem de Deus, esse servo de Deus, para fazer maravilhas, prodígios, sinais de cura, de milagre, paralítico andar, surdo ouvir, né? Então, foi um extraordinário milagre que aconteceu, né, no ministério deste irmão, né, deste servo de Deus. Então, ele é um enviado de Deus, ungido de Deus. Então aqui ele revelava os segredos dos corações. Vou dar mais uma dica aqui de um testemunho que aconteceu. Agora, venha, senhora, você crê de todo o coração? Muito bem, você crê que Deus é galardoador daqueles que diligentemente o buscam? Com todo o coração, sim, senhora. Oh, que coisa! Que maravilhoso! Esta é a melhor unção. Há uma imensidão de fé aqui. Agora, é melhor que tenha havido em todas as reuniões agora mesmo. Quero lhe dizer isso antes de chegar a um ponto em que não vou entender. Quero que você seja bem reverente. Sente-se, seja reverente. Olhe para cá. Ore, ouçam e creia de todo o coração. E regozije-se com grande gozo. Deus é um objeto de adoração. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Então, ali não era o homem que estava ali. Não, não, senhor. Não, senhora. Não é isso. Ali estava Deus no homem. Deus estava no homem. Deus estava em dois pés ali, operando sinais e maravilha. Então ali ele estava em reverência à palavra de Deus. Então ele mandava que todos ficassem reverentes, né? Fiquem reverentes. Então todos ficavam ali, né, em espírito e em verdade, orando, né, ajudando, cooperando para que Deus firmasse o seu propósito ali. Então, naquele momento em que ele citava as pessoas ali, dizia, olha, você fulano de tal, você que está sentado ali naquela cadeira, você mesmo, ó, você, aconteceu isso, isso, isso,
com você. Não é verdade? Aí a pessoa confirmava, sim, é verdade. Era o homem? Não, era Deus. Deus no homem. Deus no homem. Para quê? Para adorar a Deus, porque Deus, Ele só é Deus quando tem adoradores. Então, quando nós adoramos o Senhor, nós adoramos em espírito e em verdade. E quando nós adoramos em espírito e em verdade, a Bíblia diz, aonde há o Espírito de Deus, ali liberdade. Então, no momento que nós adoramos, o inferno estremece. No momento que nós adoramos o Senhor, Espírito e verdade, algo vai acontecer. Algo tremendo acontece. Porque todos nós estamos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que aconteça algo na igreja. E o que você quer que aconteça, vai acontecer, porque você está irreverente, você está pensando na obra de Deus, não em você mesmo, mas de ver algo acontecer para a glória de Deus. Então Deus, ele trabalha assim. Então é algo que Deus quer fazer em nossos corações a cada dia. Então, o que fizeste em palavra ou em ação, tudo fazei em nome de Jesus. Depois disso, o que se faz, mas primeiro você tem que vir em nome dele. Aqui, irmão, interessante, eu estava meditando hoje a respeito desta passagem aqui, desta palavra aqui, que tudo que nós fazermos, seja em palavra, seja por obra, fazei no nome do Senhor. Mas interessante que hoje em dia as pessoas, elas não respeitam o nome de Deus, não respeitam o nome de Jesus, não respeitam, porque o nome de Jesus não é para fazer outra coisa, a não ser para adorar o Senhor, para adorar a Deus, Então, quando você for adorar a Deus, adore de verdade, adore em espírito e em verdade. Não fique daquela forma, como Jesus disse assim, o meu povo, eles só adoram, só adora em palavra, em boca, mas o seu coração está longe. Então, a verdadeira adoração, ela vem da alma, ela vem do coração. Então é dessa força, é da força do coração que nós adoramos a Deus, que nós louvamos a Deus. Todo ser que respira louva o Senhor. Então, o nome de Jesus não foi entregue a outro sistema, a outra instituição. Não foi isso. O nome de Jesus foi entregue para o cristão. Porque o cristão, ele vai usar o nome de Jesus para glorificar o nome do Senhor. Não invocar o nome do Senhor para em vão, Então, nós não temos, que invocar o nome do Senhor em vão. Isso Deus tem falado desde o princípio. Como os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos está escrito, não adorai o Senhor, em vão. Não adorai o nome do Senhor em vão. Já está isso lá desde a lei, desde o princípio que Moisés deu a tauba, onde estava escrito toda a lei de Deus. Então ali estava este mandamento. Então, interessante, que nós temos que usar o nome do Senhor para que aconteça milagre, cura, para que o nome do Senhor seja glorificado no Filho. Então é isso. Então, desta forma que nós vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor. Não é da maneira que muitos dizem, o nome de Jesus, em tudo que nós pedirmos em seu nome, crendo, receberá. Não é dessa forma que a Bíblia está dizendo em tudo, porque
existem várias coisas que não está conforme, né, o nome do Senhor, para nós pedirmos. Por isso que o apóstolo Paulo vem e diz assim: não recebeste, né? Não recebeste porque pediste mal. Pediste mal, para quê? Pediste para o seu deleito, né? Seus deleitos, né? Para você mesmo, né? Para os seus prazeres, né? Até mesmo os prazeres da carne. Sim, eles invocam o nome do Senhor, mas não é para isso, irmão. Não é para isso. O nome de Jesus é para ser invocado para que Deus seja glorificado. Então, para nós invocar o nome do Senhor, não vai invocar o nome do Senhor para a nossa vida, mas para Ele. É para Ele. Tudo para Ele. Tudo para Deus. Então, a adoração perfeita, ela está no nome de Jesus. Foi lá que Deus colocou o seu nome, né? O seu nome. Então, o nome de Jesus é para manifestar a glória de Deus. E este nome de Jesus não é para qualquer um, não. Não é para os incrédulos, não é para os ímpios, é para o cristão. Sim, é para o cristão. Por isso que o nome de Jesus está sendo invocado em vão, porque não é para os ímpios, não é para os incrédulos, não é para os ateus que não creem em Deus, não. Por isso que eles não creem em Deus. Mas é para a igreja, para a glória de Deus, para invocar o nome do Senhor. Como Pedro, ele invocou o nome do Senhor. Como que ele invocou o nome do Senhor? Ele invoca no batismo. Ele invocou no batismo. Aqueles homens estavam ali, né, vendo os irmãos magnificando a Deus, dando glória a Deus, profetizando, falando em línguas. E eles disseram: varões Galileu, que devemos fazer? E Pedro disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, naquele momento, ele invoca o nome do Senhor, né? Invoca o nome do Senhor em espírito e em verdade. E ele diz: e receberei o dom do Espírito Santo. O dom, não é os dons, é o dom do Espírito Santo que nós devemos receber. Obviamente, o batismo é muito importante, mas importa como somos batizados. Há um batismo correto ou qualquer coisa para funcionar. Se você crê na Bíblia, então, sim, há um batismo correto. Há um batismo correto. Este batismo correto é você examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, nós só vamos conhecer a verdade se nós examinarmos as Escrituras. Se nós ficarmos só o que o homem fala, só o que o homem prega, só o que o homem diz, nós não vamos herdar a salvação. Nós não vamos ter a salvação gratuita. Como a salvação ela veio para todos. Mas nem todos vão ser salvos. Porque nem todos querem a salvação, né? A maior das igrejas batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso não é correto, de acordo com a Bíblia. Porque Jesus disse: em meu nome se pregasse arrependimento. Começando em Jerusalém, em meu nome. Mas aonde era que o povo estava? Em Jerusalém. Ele estava onde? Estava no cenáculo. Ele estava ali reunido, conforme a Bíblia diz, que ele estava reunido, né, no nome do Senhor. Estava ali, esperando a promessa do Pai, que seria derramado na vida deles. E Jesus disse: ó,
vão para Jerusalém, porque do alto será revestido de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis minha testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, até os confins da terra. Então, este evangelho será pregado a todas as nações. Então, será o fim. Então, este evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações. Mas este evangelho é o evangelho genuíno, é o evangelho verdadeiro, é o evangelho da paz, é o evangelho original, né? É um evangelho que salva, que liberta, que cura. Não é um evangelho de facilidade, não. É um evangelho que muda o homem, que transforma o homem. É um evangelho que transforma a vida do pecador. É um evangelho que é de renúncia, né? Que as pessoas renunciam, né, para aceitar Cristo, para receber a Cristo como seu Salvador. É este evangelho que nós devemos anunciar, que nós devemos pregar. Não é este evangelho que alguns pregam aí, né? O evangelho de prosperidade, né? Esse evangelho de prosperidade é um evangelho vazio, né? É um evangelho vazio. Jesus não ensinou para pregar um evangelho de prosperidade, mas um evangelho para comissionar alma, para trazer alma para o reino de Deus. Porque as almas estão clamando, estão suplicando. A alma do pecador clama, está clamando. E muitas vezes nós estamos de braços cruzados, né? Não fazemos nada, estão se afogando, né? A correnteza está levando, a maresia está consumindo aos poucos, né? Porque a onda está afogando essas pessoas. A onda deste mundo, a onda, né, é tão grande, né, que as pessoas já não sabem mais o que faz, né? Então, a única libertação é o evangelho, entrar nas casas, entrar nos corações das pessoas. Então é o evangelho verdadeiro. Não é esse evangelho que hoje em dia as pessoas pregam e dizem assim, vem como tu estás. Não, não é este evangelho. É outro tipo de evangelho, né? Outro tipo de evangelho. Mas que tipo de evangelho é esse, irmão Augusto? É o evangelho das Escrituras. O evangelho que o Senhor disse, ó, mas recebereis o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Não meia verdade, mas em toda a verdade. Ele te trará para a palavra, né? Trará para a palavra da verdade. Portanto, ide ensinar todas as nações, ensinar todas as nações, batizando-as em meu nome. E esse nome nós vamos saber mais tarde, né? Vamos saber lá em Atos, né? Atos 2:38, né? Que como eu falei anteriormente, que Pedro estava ali cheio do Espírito Santo e ele revela ali o nome. Por quê? Porque ele é um revelador, né? Ele revelou ali o nome, através do Espírito Santo, foi revelado ali o nome, que nós deveríamos ser batizados. Jesus ali, ele deu apenas um exemplo ali, quando ele disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas aí ele falou em nome, ele não disse nomes, porque se ele dissesse nome, então Pai era um nome, Filho era um nome, Espírito Santo era um nome, mas ele falou nome. Se ele fala nome, então só tem um nome, né? E este nome é Jesus. Sabemos que Pai, ele é o Criador de todas as coisas. Sabemos que Filho, ele foi gerado, né? Foi gerado. E Espírito Santo é o santificador, né? O santificador que nos santificou, que nos trouxe a santificação, né? Então é isso que a Bíblia nos dá, né? O evangelho completo e verdadeiro. Eu vim em meu nome,
Ó, como ele disse, eu vim em meu nome. Em nome de quê? Em nome de meu Pai. Né? Ele nunca disse que ele tinha vindo no nome dele. Por quê? Porque haveria um que revelaria. Né? O Espírito Santo, ele está para revelar aos corações dos homens. Né? A gente só vai conhecer algo se o Espírito Santo revelar. Não vem pelo nosso pensamento, não vem pelo nosso intelecto, não vem pela nossa teologia, vem pela revelação do Espírito Santo. Deus revela para Pedro. Pedro, ó, não foi carne, não foi sangue que foi revelado, mas o Pai que está no céu, este revela. Então, naquele momento, Pedro revelou quem estava ali diante dele. Não era o homem, não era o Cristo, porque o Cristo era o Messias, mas ele foi mais além. Ele viu que Jesus era o Pai, que Jesus estava ali como Deus. Ele foi revelado dessa forma. E ele viu que o nome de Deus tinha que ser revelado em Cristo. Por isso, quando ele estava ali, o Espírito Santo ali caiu sobre 120 e ele foi cheio do Espírito Santo. E ele disse: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para todos quanto nosso Pai chamar, né? Então é assim, quando Deus chama, né? Quando Deus escolhe, né? É porque foi determinado para que ele tenha a salvação, né? Foi para isso que o Pai o chamou, né? Para nós termos salvação. E ele vem em nome de seu Pai. Então, qual é o seu nome? Jesus Cristo, né? Eu e o Pai somos um. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então, o que ele quis dizer? Que ele era o próprio Pai que estava ali, mas ao mesmo tempo ele era filho, porque como Pai, ele tinha que obedecer, né, à vontade do Pai, que é a mesma a sua divindade, né? Como Pai, ele tinha que obedecer, como filho, ele tinha que obedecer à sua divindade. Então, por isso que perguntaram para ele: e quando será o dia da sua vinda? O dia da sua vinda. Ele disse que nem o filho, nem mesmo os anjos, né, sabe a vinda do Filho do Homem, né? Somente o Pai saberia. Mas como filho, ele não sabia mesmo. Como matéria, como sangue, como carne, não sabia. Mas como Deus, ele sabia. Mas ele não revelou para os discípulos, não. Eu, como Pai, eu sei a minha vinda, a vinda do Filho do Homem. Mas ele deixou o ofício, né, para o Espírito Santo revelar para nós. Então, a palavra de Deus, ela é Espírito, a palavra. E a palavra, ela que lava, que ela nos lava, nos lavou completamente com o sangue do Cordeiro. Aí ele diz, né? Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem foi que enviou ele? Deus, o Pai. O Pai enviou ele. Envia ele. Então, não é o homem que se envia por si mesmo, não. Hoje em dia as pessoas estão se enviando por si mesmo, né? Não é mais o Espírito Santo, é o próprio homem. Se o homem tem uma condição, né, uma condição financeira, aquele ministro ali escolhe ele: olha, já tem um cargo, né, já tem uma missão, né, tu já vai ser consagrado, ungido, né, para ser obreiro, ou para ser um evangelista, para ser um missionário, para sair afora aí, para pregar para as almas serem libertas. Não, irmão, não pode acontecer isso. Se acontecer isso, será o quê?
areia movediça, né? Será areia movediça. Isso aí não é vida, né? Não tem vida aí. Aí então, o ministério deste irmão ou deste homem vai ser um ministério morto, né? Um ministério vazio, onde não há vida. Então, nós temos que esperar a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. É isso? E disse-lhe Pedro, né? Então disse-lhe Pedro, disse-lhe o homem, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Este nome tem poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor. Irmão, muitas pessoas, quando querem curar algum enfermo, um doente, ou quando querem repreender uma tentação, eles clamam o sangue de Cristo. Eles clamam o sangue de Cristo. Mas a Bíblia fala que é só no nome de Jesus que há salvação, só no nome de Jesus que nós devemos expulsar demônio, só no nome de Jesus que nós devemos curar os enfermos. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que é para purificar o nosso pecado. É para purificar, santificar. O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue de Deus, né, que foi derramado lá no Calvário. O sangue imaculado. O Cordeiro, né, sem defeito. O sangue de um Redentor, né, que nos veio como missionar a sua missão aqui na terra, né? Ele veio com vários ofícios, e a Bíblia também fala também de vários nomes que ele recebeu. Recebeu os nomes, ou dizendo melhor, os títulos, né? Ele recebe El Shaddai, Adonai, Nessi, né? O Deus de Já, o Eu Sou, o Elohim, tudo são títulos. Elohim significa atributo, atributo de Deus. Os atributos de Deus estavam em Cristo, né? O seu nome estava em Cristo, e é em Cristo que nós temos adoração. É em Cristo que nós devemos estar. Nós temos que estar em Cristo Jesus, não em igreja, não em confederação, não em sistema de igreja, não. Nós temos que estar em Cristo Jesus, porque se nós estivermos só na igreja, claro que nós devemos congregar. A Bíblia diz congregar a todos, né? Todos devem congregar, todos deveriam congregar, todos. Todos nós devemos congregar, deveríamos estar reunidos ali, reunidos em nome de Jesus. Mas não quer dizer que a igreja ou a placa de igreja, né, vai salvar alguém, não. Só que vai salvar é Cristo, é o nome de Deus, o nome de Jesus. Perguntou-lhe então, em que sois batizado? Então eles disseram, no batismo de João. Interessante, né? O batismo não salva. Não, o batismo não salva. Porque aqueles homens, discípulos de João, tinham sido batizados, né? Tinham sido batizados. Foi cumprido ali uma promessa ali, né? Que João Batista pregava o arrependimento, né? Para que o povo se arrependesse, né? E todos que se arrependessem, desciam as águas. E ele dizia assim, ó, eu batizo com água, né? Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar sua percata, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus. Ele apontava para Cristo. Ele apontava para o Messias. Ele apontava para o enviado de Deus. Então ele estava apontando para, né, para aquela casa de adoração, aquele tabernáculo de adoração que nós deveríamos estar, né? Que eu devo estar, tu deve estar, nós devemos estar. Então,
É dessa forma que o Senhor nos ensinou, né? Adorar o Senhor, adorar Ele em espírito e em verdade. Então, dali diante, nós vamos adorar o Senhor, conforme a Escritura diz, que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Só no Senhor, né, que há uma só fé. Só nele que há só fé. Só no Senhor. Então a Bíblia diz, há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então é interessante entendermos isso, né, irmão? Isso nos leva somente a Cristo. Só nele. Só neste tabernáculo. Nesta casa. Casa de adoração. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Esses 3 são um. São o quê? São um corpo. Um corpo só. Né? Então, é eles que testificam aqui na terra. Eles que estão aqui, né, testificando de Deus para nós. Né? Eles são testemunha ocular, testemunha viva. Né? Eles estão testificando, né, o que eles são aqui. Estes 3 são um. Né? O sangue, por que o sangue? Foi derramado sangue lá no Calvário. O sangue se derramou, o sangue foi jorrado. Né? Ele foi perfurado ao lado dele e o sangue derramou. O sangue testificou a nossa santificação. O sangue. Né? E o Espírito foi entregue ao Pai, para que o outro Espírito, ou o Espírito de Cristo, viesse e morasse em nós, né? Fosse morada de nós. Nós estamos ligados nessa videira verdadeira. Nós somos o galho, e ele é o agricultor, ele é a árvore, ele é a videira verdadeira. Ele é que nos dá tratamento, ele que nos dá vitamina, ele que nos faz nós ser uma árvore florida, uma árvore frutífera, uma árvore cheia de fruto. Aonde tem o Espírito de Deus, há fruto. A Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é paz, é gozo, é longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Deus, ele tem esse propósito conosco. Ele tem uma aliança conosco. Ele tem um pacto conosco. E esse pacto é nós estarmos na sua casa. Aonde é a sua casa? Em Cristo Jesus. Ele está em nós. Ele diz, estarei convosco. Eu estarei convosco todos os dias. E aonde tiver 12 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, aonde o Senhor está, o Espírito, ele age, ele trabalha, ele opera, faz maravilha, faz sinais e prodígio. Por quê? Porque nós invocamos, né, o nome dele. E o nome dele é que nos reveste do poder. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Interessante, né? Ele foi para o Pai, ele foi para o seu lugar onde ele estava, o seu trono, porque ele desceu do céu, ele saiu do seu trono, ele deixou seu trono de glória, né? Deixou ali, né? E veio se figurar no homem, né? Ele veio ser um homem, ele veio, né, se manifestar em nosso meio. Por quê? Porque era uma redenção que ele ia pagar. E essa redenção seria a preço de sangue, né? Ele ia pagar um preço, ele ia pagar umas dívidas, né, que nós tínhamos uma dívida com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, nós já nascemos na iniquidade, né? Nós já fomos formados, né, na maldade, no mal, porque nós
já nascemos falando mentira, né? Já nascemos falando mentira. Então, desde o ventre da nossa mãe, nós já somos pecadores. Já nascemos falando mentira. Então, quem fala mentira é do diabo, né? Todos podemos virar a página da Bíblia, ver que Deus faz milagre. Moisés dividiu o Mar Vermelho. Elias invocou. Elias invoca. Ali naquele momento. Ele disse, ó, o céu está encerrado, né? Ele encerrou o céu. 3 anos não choveu. 3 anos e meio não choveu. Eles tinham essa autoridade. Deus estava neles. Deus estava no homem, cumprindo o seu propósito. Elias invocou. E quando Elias invoca a Deus, ele traz escassez, ele traz seca, ele traz fome, ele traz a consequência. Consequência de quê? A consequência do povo de Israel, que estava em pecado, que estava diante dos olhos do Senhor, fazendo as coisas má. E eles estavam em idolatria, idolatrando. Eles estavam ali adorando a Baal, né? Eles estavam ali, né, profetizando, falsa profecia. E ali Deus, né, se aborreceu com aquilo, né? Então, quando Deus se aborrece, quando Deus se ira, porque a Bíblia diz que a ira dele é só momentânea, depois passa. Aí ele envia quem? Um mensageiro, envia um enviado. Então nessa época aí, ele enviou Elias. E Elias encerrou o céu, né? Não choveu durante 3 anos e meio. Então ali foi uma autoridade divina vindo do céu, né? Agora olhe, amigo, pense no rei Jorge da Inglaterra, quando foi curado de esclerose múltipla, quando fizemos oração por ele. Pense em Florence, sua avó, fundadora da Cruz Vermelha, estava com cerca de 60 libras. 60 libras. Ó, meu irmão, 60 libras é muito pouco, né? Muito pouco. Estava tão magrinha ela, tão frágil, né? Deus, com a sua misericórdia, sua compaixão infinita, teve misericórdia daquela mulher, enviou um profeta, enviou um homem de Deus, enviou um ungido de Deus para curá-la, para tirar daquela situação que ela estava, né? E ela tinha apenas cerca 27 quilos, pesava mais ou menos, né? Ela pesava 27 quilos de peso, deitada lá, morrendo com um câncer no intestino do estômago, deitada lá, morrendo, e uma pombinha voou para o arbusto lá, e o Espírito de Deus veio e disse, assim diz o Senhor, e ela viverá. E ela pesa 155 libras, 70 quilos. Agora ela está pesando, depois que ela ficou curada, depois que ela ficou sã, depois que aquela doença, né, deixou ela. Aquela doença ali, um câncer ali, como o médico diz que é um câncer, né? Mas pela autoridade divina de Deus que Deus revela, aquilo não é câncer, aquilo é um demônio que está alojado ali. E só sai aquele demônio ali através de oração, através de jejum, né? Quando nós oramos com fé, quando nós oramos, invocamos o nome do Senhor, não há doença que para no caminho, não há doença que fica, não há mal que fica, sai de retirada, porque nós invocamos o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Irmão, creia nisso, creia somente nisso, que há poder no nome de Jesus.
Jesus, ele te cura, Jesus, ele te salva, Jesus, ele te liberta. Quando você tem fé, nós temos a certeza da fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, se você está esperando uma cura, a cura vai acontecer. Se você espera algo, né, financeiramente, né, que você está necessitado, precisando, né, para pagar uma dívida, Deus vai providenciar, né, providenciar. Deus providencia tudo. Ele é o Deus de já, né, é o Deus que tudo pode. Apenas confia, tenha fé, tenha certeza que Deus está contigo, Deus está conosco, Deus está com cada um de nós, irmão. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos amparou. A Bíblia diz, fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus nunca deixa ninguém desamparado, nenhum dos seus Deus abandona, nenhum dos seus. Por isso que o nome do Senhor, o nome de Jesus, está com aqueles que temem o seu nome, aqueles que temem o Senhor. A Bíblia diz que o sol da justiça vai clarear, o sol da justiça vai andar com ele, vai andar com essa pessoa, né? O sol da justiça vai fazer que o sol não queima, né? Não vai fazer, né? Que a Bíblia diz que o sol não queimará aqueles que temem ao Senhor. Quer dizer, não trará dano, né? Não trará dano. Deus é bom, Deus é maravilhoso. É Deus que faz as coisas. Há muitos milagres, né? Muitos milagres, acontecimentos que aconteceu no passado, hoje também se repete. Hoje pode acontecer. Isso basta você confiar, basta você ter fé, né? Basta você conhecer, né, o poder de Deus que está nesta Bíblia, que está na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus, toda a palavra, né? Tá certo que tem alguns detalhes ali que verdadeiramente não é original, mas tem um colchete ali, tem um colchete explica ali o que é verdadeiro, o que é certo. Porque muitas vezes ali, quando foi traduzida do inglês, né, para do latim para o alemão, né, e para o inglês, até chegar em nós, algum erro houve, porque eles não entenderam, né? Eles não entenderam a interpretação. Então mas não quer dizer que está errado. É o mesmo sentido, Não foge nada. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Na verdade te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e curarão. Então, Deus deu essa autoridade, Deus deu esse poder. A Bíblia diz que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões, né? E não fará dano nenhum, não fará dano algum, né? Porque Deus enviou seu Filho unigênito, para desfazer as obras de Satanás, as obras do diabo. E ele disse, e eu vi Satanás como um relâmpago descendo, né? Descendo. Ele viu a queda de Satanás. Então, Satanás tem uma sentença, né? O diabo já tem uma sentença, né? E ele está sabendo que está chegando a hora dele, né? Então ele está trazendo terrorismo para a terra, está trazendo dano para a terra, destruição para a terra. Mas nós temos que estar vigilantes, né? Para nós não cairmos na cilada do inimigo, né? Para nós não cairmos na astúcia do inimigo. Nós temos que estar vigilantes, em oração, orando sem cessar, orando a todo tempo, orando em espírito, orando em verdade, orando para que nós não caia nessa tentação maligna que o diabo tem feito aí, e muitos têm caído, muitos caem, porque não
vigia e porque não está firmado em Deus. Todos podemos virar as páginas desta Bíblia, né? Reconhecer que nós também fazemos parte desta Bíblia. Nós somos, né, considerados, somos miraculosos, somos um milagre de Deus, né? Há milhares de acontecimentos miraculosos registrados na Bíblia. Se Deus testifica com os sinais e maravilhas, então aonde estão os seus milagres hoje? Ele pode curar câncer, como curou lepra na Bíblia. E quanto a AIDS ou a malária, ele ainda pode fazer milagre. Sim, Deus ainda faz milagre. E estes sinais seguem aos que creem, né? Deus ainda faz milagre, ainda realiza a cura, mas aqueles que creem, né? Se tu creres, verás a glória de Deus, né? Deus faz milagre, né? Testifica os sinais dele, os sinais de maravilha, sinais, prodígio, milagre acontece quando nós cremos, né? E nada fica no nosso caminho, né? Nada pode parar, nada nos pode abalar. Agora, olha, amigo, pense no rei que nós acabamos de dizer, falar. O rei. Agora, entendemos as coisas, que os acontecimentos é para nós estarmos atentos. Diramos, todas as coisas, né, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui eu quero terminar a palavra de Deus, essa mensagem que Deus pôs no meu coração, né, falando a respeito de adoração. Em que lugar nós devemos adorar? Como eu falei, o lugar que nós devemos adorar é em Cristo Jesus. É este lugar, é este ambiente, é este nome, né? É nisso que nós devemos nos firmar. É nós estarmos em Cristo Jesus. Nós não devemos se deixar levar pelas doutrinas, né? Pelas doutrinas humanas, pelos preceitos de homem, né? Ser levado por vento de doutrina. Não, irmão. Mas ter uma garantia, a certeza que nós estamos na palavra. Nós estamos na doutrina dos apóstolos, na doutrina que foi dada aos santos, né? A fé que foi dada aos santos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes da palavra de Deus, que Deus possa abençoar grandemente, poderosamente a todos vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe Lucélia Lopes, que está assistindo. Deus abençoe minha irmã Areolando Matos Vieira. Deus te abençoe, meu irmão. Silei Chadozinho, que está assistindo também, Deus te abençoe. Judite Valadares, que está assistindo também, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Muito. Estou sentindo algo aqui de Deus aqui, para dizer para vocês. Deus, ele tem algo sempre para fazer em nossas vidas. Algo que ele começou e há de terminar e de aperfeiçoar. Apenas confia, espera nele. Ele trabalha no tempo dele, não no nosso tempo. Talvez o tempo dele seja hoje para ti. Talvez seja hoje que a bênção chegue. Talvez seja hoje a cura. Talvez seja hoje o milagre. Que Deus possa abençoar grandemente vocês. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.